Ah, olha só quem está aí. Aproxime-se mais, meu caro. Por essa você não esperava, né? Outro vídeo ainda esse ano? Pois é, eu também não esperava. Mas tamo aqui, né? A história que eu quero contar nesse vídeo tem a ver com eletrônica, ciência e engenharia da computação, biologia, geometria fractal e esse cara. E sim, por incrível que pareça, tudo isso tem uma ligação. Como muitos sabem, eu faço um curso técnico de eletrônica. Na real, eu tô bem no final do curso. E em eletrônica, uma das coisas que a gente vê é uma introdução à engenharia da computação. Tem uma cadeira no 7º período toda baseada nisso. E eu sempre tive essa curiosidade de saber como um computador realmente funciona. Tipo, como é que um bagulhinho desse tamanho faz tanta coisa? E essa cadeira serviu de ignição para essa curiosidade. Aí eu comecei a procurar esse tipo de conteúdo na internet. E eu tinha em mente que eu simplesmente não ia encontrar esse tipo de conteúdo na internet brasileira. E quando eu encontrasse, seria aquelas videoaulas de 40 minutos completamente monótonas. Daí, um belo dia, bateu um estalo na minha mente e por algum motivo eu simplesmente decidi pesquisar sobre engenharia da computação no YouTube e em português. Mais especificamente, eu estava querendo aprender Assembly para passar na cadeira. Assim, isso foi completamente do nada. E para minha surpresa, eu vi que tinha uma certa pessoa fazendo uma série de Assembly com Super Nintendo e Mega Drive. Daí eu pensei, nossa, é isso, né? Ganhamos! Vou unir o útil ao agradável. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao Manual do Código. Meu nome é Douglas Diniz. E foi assim que eu conheci o canal do Douglas Diniz, um humilde engenheiro eletrônico que fez seu canal para compartilhar conhecimento com meros mortais, como eu. E eu simplesmente me apaixonei por engenharia da computação. Mas isso é história para outro vídeo. Ou não. O ponto é, eu passei a acompanhar o Manual do Código. Daí, certo dia, ele fez um vídeo que tocou em outra paixão que eu tenho, que é a geometria fractal. Nesse vídeo, ele usava um framework de JavaScript para fazer uns fractais baseados em L-Systems. E eu vi o código dele e percebi que não era tão complicado assim, né? Daí você percebe que o erro já começa de cedo, né? E nesse momento, eu me desafiei a refazer esse código, mas não de uma forma que você está imaginando. Eu me desafiei a fazer os fractais em 3D e usando o Blender. Ai, viu? Bom, me desafiei a fazer uns fractais em 3D no Blender usando L-Systems. Mas que infelicidade é L-System? Bom, um L-System é um sistema de reescrita baseado em algumas regras pré-estabelecidas. O L-System foi criado em 1968 por um tal de Aristide Lindenmayer. Daí vem o nome. L de Lindenmayer, Sistemas de Lindenmayer. Aristide foi um biólogo e botânico húngaro e ele usou o próprio sistema para descrever o comportamento de células vegetais e o processo de crescimento e desenvolvimento das plantas. E claro, para gerar fractais, que é justamente o ponto deste vídeo. Tá, beleza, mas como que funciona esse bicho aí? É simples, confia. Você começa com um caractere inicial que vai ser reescrito com base em uma regra. É só isso. Por exemplo, digamos que eu tenho um sistema que começa com o caractere F. Mas eu tenho as seguintes regras. F vira F mais G. G vira F menos G. Sendo assim, o programa que inicia com um F, logo vai ter F mais G. E se a gente rodar de novo, a gente vai ter F mais G mais F menos G. E se você for sagaz, já deve ter percebido que quanto mais vezes rodarmos o gerador, maior vai ser a string final. Belo, não? Mas aqui a gente só tem uma string enorme sem significado algum. O que a gente faz com isso? Hackeia a NASA? Olha, eu não duvidaria se fosse você. Mas agora entra o interpretador. O trabalho dele é simplesmente ler a string gerada e fazer alguma coisa baseada nas regras dadas. Suponhamos as seguintes ordens. Se ler um F ou um G, faça uma linha para frente. Se ler um mais, gira o plano cartesiano em 90 graus.
Se ler o menos, gira em menos 90 graus. Sendo assim, com a string f mais g mais f menos g, o interpretador vai fazer o seguinte: desenhar uma linha para frente, vai girar em 90 graus, vai para frente de novo, gira mais 90 graus, desenha uma linha para frente, gira de novo, mas agora em um arco de menos 90 graus, e finalmente faz a última linha para frente. E se o gerador tiver gerado uma string maior, o interpretador vai ter mais trabalho, passando por toda string que o gerador fez. Sendo assim, modificando as regras e o axioma, a gente consegue fazer diversos desenhos interessantes. E melhor ainda, fractais, já que eles partem de uma premissa e chegam em algo muito similar a essa premissa. Então é isso, né? Vamos colocar as mãos na massa, ou se preferir, as mãos no fractal. Depois de ver o vídeo do Douglas Diniz, eu fui todo empolgado a abrir o Blender para avaliar o que podia ser feito, mas assim que eu abri, eu percebi algo bastante desagradável. Eu teria que programar no Blender. Bom, eu já tive experiências com programação no Blender antes e eu sei do que eu tô falando. Isso não é legal, nem um pouco. Eu não desejaria isso nem pro meu pior inimigo. O Blender usa Python para os seus scripts, mas a única ferramenta que ele te dá é um editor de texto com highlight de sintaxe e olhe lá. Se o único problema fosse a ferramenta, eu era feliz. Primeiramente, eu já disse no vídeo que eu fiz o Minecraft em Python, que o Python tem umas peculiaridades que não me agradam muito. E nesse projeto eu percebi que o que eu pensava ser pouco era muito mais. Uma dessas peculiaridades é a mania de linkar variáveis sem eu nem ter pedido. Por exemplo, digamos que eu tenho um array A e diga que B vai ser igual a A. Se eu mudar A, B também muda. Só que eu não sabia disso e do absoluto nada surgiam os bugs que eu simplesmente não sabia explicar. Daí eu fui pedir ajuda para um amigo que tinha familiaridade com Python e certamente ele me ajudou a resolver o problema. Eu me pergunto quem pensou que isso seria uma feature interessante para colocar numa linguagem de programação. Mas se o problema fosse só a ferramenta e o Python, eu ainda estava feliz. Nesse projeto, eu infelizmente fui obrigado a encarar de frente a documentação da API de Python do Blender. E meu Deus, que documentação horrível. Eu sei que fazer uma documentação boa é difícil, mas poxa vida, eu tenho certeza que quem fez essa documentação está preso atualmente por negligenciar informações importantes, mas ok. Depois de portar todo o algoritmo responsável pelo LSystem que estava em JavaScript para Python, eu comecei a estudar essa documentação infeliz para conseguir gerar a malha do fractal. E depois de muitas horas desnecessariamente gastas vendo a documentação em alguns sites aleatórios para loucos como eu na internet, eu finalmente consegui criar um vértice e colocar ele no mundo. Veja que belo, não? Ok, agora eu precisava fazer o negócio girar. E eu pensei de tudo para tentar fazer isso. Eu tinha uma direção e um ângulo, e eu precisava juntar esses dois. Procurei isso em todo lugar e fui até o código-fonte da Godot procurar pelos métodos de transformação e rotação, mas infelizmente eu não tive bons frutos. A minha cabeça não é imersa na matemática da geometria analítica o suficiente para resolver esse problema. Por isso eu fui pedir ajuda a um especialista. Dizem que matemáticos são loucos, não? Ele me ajudaria. Só que aí eu quero adicionar essa direção por um ângulo, tá ligado? Nossa, não faça isso. Não diga isso, filho. Não, é porque é uma desgraça fazer isso com... Calma, qual é o teu objetivo final? Como assim? Do projeto todo? Aham. Fractal. Ok. Sucumba, Gerson. Depois de me traumatizar tanto com a documentação, eu passei a subestimá-la e simplesmente não passou na minha mente que o código que eu estava pedindo ajuda ao Pedro para fazer, na real já estava pronto. Seria lindo se, depois de toda essa odisseia desnecessária, todos os problemas passassem, não? Mas a desgraça estava apenas para começar. Em certo momento, eu simplesmente passei 3 horas para resolver um problema, para no final descobrir que o problema do Python de linkar variáveis tinha se mostrado de novo, só que com uma cara um pouco diferente. Esse Python é sapeca, viu? Mas depois de muito esforço saiu alguma coisa. Tá errado? Bom, depende do seu conceito de errado. Para você é possível uma árvore virar esse troço?
Pra mim é completamente plausível. Por mais que todo errado saiu, o que vale é o que importa. Mas já que estava tudo errado, eu decidi brincar um pouco e percebi que do lixo poderia sair uma pérola. Quer dizer, mais ou menos. Eu notei que eu mal tinha feito 2D, que estava todo cagado, e eu já estava fazendo as coisas em 3D. Então voltei a trabalhar com 2D. E com uma rápida ajustada nas regras eu fiz esse aí, que é conhecido como a curva do dragão. Nessa hora eu percebi que tinha algo de errado no interpretador, e depois de horas e horas de Big Brain Time, eu consegui finalmente resolver o problema e deixar um negócio 100% fiel. E a árvore finalmente ficou bela como deve ser. E modificando mais um pouco, eu fiz esse triângulo Inception aí, feito de hexágonos. Em certo momento eu tava querendo acessar e inserir na lista de vértices da malha um novo vértice. E meu Deus, esse pesadelo nunca acaba. Custava fazer uma documentação boa. Eu tava querendo adicionar os vértices com o passar do tempo na timeline, para tentar fazer uma animação, mas depois de um inteiro e maçante dia tentando fazer isso, eu simplesmente desisti. Depois disso, eu decidi entrar de vez nos L-Systems 3D. Só que existe uma diferença crucial entre 2D e 3D. O 3D tem uma dimensão a mais, como é meio óbvio de se perceber. Então eu precisava modificar o interpretador para poder trabalhar com fractais tridimensionais. E nessa conversa entra o interpretador Tartaruga 3D. O interpretador 3D funciona com o mesmo princípio do 2D, só que em 3 dimensões. E por ter uma dimensão a mais, a sua matemática fica muito mais complexa. E eu saí procurando a internet inteira por algo que pudesse me ajudar nessa jornada. Você experiencia o real desespero quando passa da primeira página do Google. E nesse caso eu fui até a terceira. E finalmente, na linha divisória entre a superfície e a Deep Web, eu achei um PDF explicando sobre esse tal de interpretador tartaruga. Daí beleza, depois de entender, eu fui implementar ele no Blender. E veja só, os bugs não se foram. Ah, como eu amo programar. Só que dessa vez, o negócio simplesmente não funcionava. Não importa o quanto eu me esforçasse, o negócio simplesmente não ficava igual ao original. Depois de uns 3 dias quebrando a cabeça, eu desisti de novo. Programador tem que saber quando desistir, senão acontece o bug do milênio 2. Talvez exista uma forma mais inteligente de fazer isso. Mas enfim, ninguém me mandou programar no Blender, eu que sou louco mesmo. Mas muito obrigado por assistir a mais esse vídeo. Foi um prazer da merda ver você aqui. Falou!